Rodrigo Caio chegou bem cedinho ao Rio de Janeiro neste sábado e veio direto para esta clínica particular na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, para a realização de exames médicos antes da assinatura do contrato com o Flamengo. Ele, que foi revelado pelo São Paulo e estava entre os profissionais do time paulista desde 2011, chega para ser o primeiro reforço do rubro-negro para a temporada de 2019. Vai ocupar a vaga deixada por Hever, capitão rubro-negro, que retornou ao Atlético Mineiro. Ainda assim, o Flamengo continua buscando uma contratação de mais um zagueiro para ocupar a vaga de Juan, já que o atleta ainda está tratando uma grave lesão e deve se aposentar em 2019. Dedé é o principal objetivo. A diretoria rubro-negra também está atrás de um atacante e Gabigol é o nome mais cobiçado nesse momento. Rodrigo Caio, pelo São Paulo, disputou 277 jogos, marcou 13 gols e pela seleção brasileira foi campeão olímpico aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro em 2016. O atleta chamou a atenção de outros clubes também e chegou a fazer exames médicos a pedido do Barcelona, mas a negociação com o clube catalão acabou não seguindo adiante. Rodrigo Caio deve se apresentar junto com os demais atletas do elenco rubro-negro só no início do ano que vem, já sob o comando do técnico Abel Braga. Essas são as informações por aqui, direto do Rio de Janeiro, Débora Gares. Tá, informações da Débora Gares, mas foi confirmado pelo Flamengo, então, via Twitter. Olha só, a Nação Rubro-Negra confirmou. É da Nação. Aí, ó, Rodrigo Caio já está pronto para honrar o manto. Bem-vindo, Rodrigo Caio. Você agora faz cara parte de mal, da Nação. Hein? Fazendo cara de mal, Rodrigo Caio. Essa contratação é interessante, né? Ela é... Se você falar do aspecto financeiro, eu acho ela ruim em alguns aspectos. Acho que o São Paulo podia ter vendido melhor. Acho que o São Paulo esperava vender melhor. Vamos lembrar que o São Paulo tinha uma possibilidade de vender o Rodrigo Caio há um ano atrás por 18 milhões. É verdade. Para a Europa e não conseguiu. E agora vendeu parte por 5. Mas em outro momento também, né? Então, em outro momento, justamente. Mas ainda assim, não acho, do ponto de vista financeiro, um bom negócio para o Flamengo. Acho que é caro. É uma boa grana. Uma boa grana que o Flamengo está soltando para contratar o Rodrigo Caio, que provavelmente ajudou o São Paulo a contratar o Hernanes, né? Essa grana provavelmente deve ter ajudado. Agora, do ponto de vista esportivo e até humano, acho que é bom para todo mundo. O Rodrigo Caio não tinha mais clima no São Paulo, a torcida não queria mais o Rodrigo Caio no São Paulo, ele mesmo não queria ficar mais no São Paulo. Ele tem a oportunidade de ir para um time forte, grande, com uma camisa gigantesca, pesada, e ele pode, em outro time, livre de todos os rótulos que foram colocados no Rodrigo Caio, alguns deles injustamente, no São Paulo, recuperar o seu bom futebol. Acho que ele tem uma boa possibilidade, ele tem possibilidade de fazer isso. Se o Rodrigo Caio é o zagueiro que se esperava que ele fosse ser, eu acho que não. Mas também ele não é o jogador que deve ser chutado pela porta dos fundos, como a torcida do São Paulo fez com ele nesses últimos tempos. Acho que ele tem uma boa possibilidade, ou uma possibilidade de, num outro ambiente, retomar sua carreira como zagueiro, como volante, como lateral, onde quer que ele na posição que ele quer jogar. Eu acho que aí depois a questão aí o dinheiro, claro, dependendo de como o cara se comportar, pode ser muito caro, pode até ser barato. Como você falou, que não dá para dizer agora. Do Diego Souza, custou caro e tal. E às vezes custa caro por aquilo que deixa de apresentar. Vejo o Rodrigo Caio, não é extraordinário, não é fabuloso, mas um bom jogador. Bom jogador. Se pegar um ambiente tranquilo, um ambiente favorável, a gente sabe que no Flamengo, ambiente tranquilo, como é no Corinthians, como no São Paulo, no Palmeiras, né? É uma coisa mais difícil até de ocorrer. Mas ele pode ter um ano muito legal, uma temporada muito boa, e pode fazer, como já aconteceu em outros casos, né, com ex-São Paulinos, fazer muito torcedor de São Paulo falar assim, ai, caramba, cara, tinha que ter ido embora e tal. E não faltam exemplos, né, Antero? Não, pro torcedor São Paulo. Casemiro, quem mais? Kaká, um monte. Mas estou com o Tinoni. Aquele jogador que, na verdade, virou um símbolo daquele São Paulo que não ia, que não deslanchava, um São Paulo que não vencia. Foi escolhido por diversas razões, né?
Foi pego para Cristo nessa história. Então, vai lhe fazer muito bem. Claro que ele imaginava ir para fora, o São Paulo também pensava ganhar muito mais com ele, não foi possível. Tem essa opção no mercado interno, pô, que é salto como esse, pô, vai de um time importante para outro também tão importante quanto. Não tem nem dúvida, para ele foi ótimo. Ô Zé, queria que você comentasse, chegando lá, esse Rodrigo Caio Esse teu ponto aí tá complicado, hein? Não, tô colocando de volta aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá de volta. Ele está perdendo ponto. Não, precisa dar uma ajeitada na... Com a labrinco. Porque assim, a zaga do Flamengo, mais laterais, né? Mais laterais. Mais laterais são muito questionados, né? E a torcida do Flamengo está vivendo essa expectativa de contratações. A Débora até falou ali, Gabigol, muitos falam no ataque, mas também muito se preocupa na defesa. Eu acho que o Rodrigo Caio tem tudo para dar certo no Flamengo, né? O Flamengo precisa de um cara ali atrás com a personalidade que tem o Rodrigo Caio, que ele se aproxima muito do Juan, que muitas vezes é aquele líder calado, vamos dizer assim, né? Que é um cara que dificilmente você vê um tom um pouco mais agressivo fora do campo, mas dentro do campo... Só te interromper um pouquinho, mas tem uma coisa também no São Paulo. Você lembra que tinha momentos assim apertados, momentos complicados? Quem falava? Então, ele dava a cara nesse ponto eu ia chegar, né? Porque o São Paulo, quando passou por momentos difíceis, era o Rodrigo Caio que falava. Era o Rodrigo Caio que colocava a cara. E isso aí acaba marcando um pouco o jogador, né? E além da história que ele tinha dentro do São Paulo, em relação a ter vindo das categorias de base, ele se aproximou muito, não do que fez o Rogério Ceni, não é isso, mas da história em termos de personalidade, de você olhar para o time e falar assim, pô, esse time aí é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é o capitão, Rodrigo Caio é a referência. E aí acabou pagando por isso. Mas tem eu acho que o que mudou um pouquinho a carreira do Rodrigo Caio dentro do São Paulo foi o episódio do Fair Play. O que aconteceu no vestiário mudou muito. Depois do que aconteceu no vestiário, o Rodrigo Caio começou a ter uma queda muito grande em termos de performance, de regularidade no São Paulo, né, até a lesão. Aí depois da lesão ele realmente perdeu o lugar e os caras que entraram e jogaram bem, e é normal isso daí. Você volta de lesão, o cara tá jogando bem, você tem que esperar. Não tem jeito, não é porque você é A, B ou C. Eu acho que o único que poderia, nesse caso aí, os únicos, né, são caras excepcionais, por exemplo, o Ronaldo, o Romário, Pelé. Esses caras que não tem jeito, fecha o olho, não, pode jogar, não tem problema não, meia perna para vocês, tá bom. Não acho que não era o caso do Rodrigo Caio nesse momento, mas no Flamengo, eu acho que tem aquela possibilidade grande de dar certo, porque primeiro pela personalidade e pelo jeito de ser do Rodrigo Caio, que é um cara que dentro de campo ele erra uma, mas ele vai lá e tenta a segunda, ele continua jogando da mesma forma, não se abala em relação a isso, e por aquilo que o time do Flamengo está precisando, de uma liderança dentro do campo naquela área ali, por exemplo, na parte defensiva. Eu acho que o Rodrigo Caio o Léo Duarte é novo também. O Léo Duarte é novo, ele pode passar essa experiência, mas em termos de liderança ele pode se tornar um líder também. Não precisa ser um líder de bater no peito e ficar fazendo estardalhaços, como tem muitos aí que batem no peito, fazem um monte de coisa e tal, e dentro do vestiário não é líder, né? É aquele cara que o comportamento, o dia a dia mostra para os seus companheiros que você tem que respeitá-lo dentro de campo. Chega para ser titular, né? Mas que tem Rodolfo lá ainda, tem o próprio Léo Duarte, acho que foi titular um bom tempo aí na... E a contratação para ser titular? Será que ele vai ser titular? Dele? Sim. Cara, pelo menos no início. A dupla ele, Léo Duarte, né? Não sei, acho que ele vai disputar, vai brigar. Mas quem são os zagueiros? Rodolfo, o Hever saiu. O próprio Juan, né? Bom, o Flamengo ainda quer o Dedé, né? Mas O Flamengo quer o Dedé, tem isso. Acho que com o Dedé a coisa muda de tem essa figura. questão da... Aí alguns outros nomes foram ventilados, como o próprio Miranda, volta. Eu particularmente, em relação a esse negócio do Dedé, não estou menosprezando o Flamengo, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas eu acho que a gratidão que o Dedé tem pelo Cruzeiro, pelo momento que ele passou, por tudo aquilo que ele vivenciou, né, na sua carreira, e o Cruzeiro sempre esteve ao lado, inclusive quando teve problemas no joelho, o Cruzeiro renovou o seu contrato apostando realmente nele, acreditando nele. Eu não sei se, pelo menos me baseando nas entrevistas do Dedé, né, eu acho que tem tudo... Ele para fora, mas não para... Acho que pro futebol brasileiro seria difícil. Se fosse para um clube do exterior, provavelmente o Dedé iria, se você chegar com um dinheirinho bom, né? Mas aqui, pro mercado interno, não sei, acho difícil.
Não é impossível, né? No futebol nada é impossível, mas... E o que essa situação vocês acham que estressa? Claro que estressa o torcedor flamenguista na situação, contratou Rodrigo Caio. Beleza, mas ouve falar do Gabigol, ouve falar do próprio Dedé, ouve falar de outros nomes... não chega, aí vê os outros times contratando. Aí o Corinthians contratou não sei quem. O Rodrigo Caio não é aquela contratação que vai chegar em carro aberto. Então é um bom reforço e tudo mais. Mas não é aquele cara que vai chegar e falar, bom, agora o Flamengo vai brigar por título. Não é assim, não é isso. Eu acho até que ele vai disputar a posição. Não acho que ele vai ser titular assim, de cara no Flamengo. Mas acho que o Flamengo espera mais, o torcedor. Espera um atacante muito bom, pode ser o Gabigol. Espera até o Dedé, um zagueiro muito bom. Precisa de laterais dos dois lados. Precisa. Não dá para o Flamengo, com o orçamento que tem, com o dinheiro que ganha hoje em dia, com o quanto economizou de dinheiro nos últimos anos, para conseguir ficar de pé e forte financeiramente, ter os laterais direitos que o Flamengo tem. Precisa de um jogador melhor, precisa de um jogador de outro nível. Precisa. Não dá mais para ser assim. Senão o Flamengo... vai continuar sendo um time com muitos jogadores, mas não com um elenco exatamente forte. Acho que falta ainda para o Flamengo. Acho que ainda falta. Mas voltando ao Rodrigo Caio, acho que o Abel vai ser um cara bem importante para ele. Porque é um dos treinadores que mais entendem jogador, assim. Entendem como funciona a cabeça do jogador, o que o jogador precisa, que tipo de apoio que ele precisa, que tipo de crítica que ele vai falar, não, aqui não, eu resolvo aqui dentro com ele. Eu acho que o Abel vai ser legal pro Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio foi uma indicação do Dorival, né? O Dorival Júnior, quando esteve no Flamengo, foi perguntado e falou, pode trazer, que o Rodrigo Caio tem isso, né? Ele é um cara que muitos técnicos gostam. Né? Pelo que eu entendi, só pra gente resumir, o negócio como um todo, a saída do São Paulo, ida pro Flamengo, quem melhor se dá nessa história é o próprio Rodrigo Caio. Sem dúvida, acho. Mais do que o São Paulo, é o melhor. Poderia ter vendido melhor, mais do que o Flamengo, poderia pagar menos, mas... Sim, porque ele esquece a questão de Barcelona. Ele vai para um time brasileiro, se ele está no São Paulo, ele vai para um Flamengo, que hoje está até um pouquinho acima do São Paulo. Então, para ele foi ótimo. Agora, a gente fala assim, não é uma contratação daquela que fala, nossa, que coisa. Aliás, quem é que contrata assim hoje aqui no Brasil? Ninguém, nem Palmeiras. Por quê? Como diz o meu companheiro aqui do lado, pelo amor de Deus, não me entenda mal, falando não, mais. a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala uma coisa e as pessoas entendem de outra forma, né? Eu sempre falo assim, eu faço a minha observação em geral é um pouco diferente da sua. Eu falo assim, gente, estou falando do momento que vivemos no futebol brasileiro hoje. O que acontece? Décadas, agora a gente fala, antes a gente falava algum tempo atrás, agora já podemos falar décadas atrás, os grandes jogadores brasileiros estavam aqui, um ou outro tal que ia embora, ia jogar na Itália, ou na Espanha, ou Portugal, que eram mercados tradicionais. Compravam errado algumas vezes. A Inter mesmo, nossa, que fez de besteira de contra. Bom, mas o que acontece? Verdade, isso é verdade. Né? Mas aí você podia chegar e falar assim, os clubes brasileiros, eles tinham bons jogadores, muito bons jogadores, eles tinham craques, e aí tirava, de repente fala assim, olha, nossa, lá o Palmeiras está trazendo Edmundo do Vasco, tirou Edmundo do Vasco. Olha, o Sócrates está saindo do Botafogo, indo para o Corinthians. Clubes do interior também, né? Que tinham jogadores importantes. Então, no mercado, você tinha movimentação de peso. Hoje são jogadores que já rodaram. Por exemplo, o caso do Hernanes, né, que é jogador ruim. É um jogador que já rodou. O Gabigol é um jovem, mas que, por exemplo, não vingou na Europa. Voltou. E assim por diante, tantos outros, né? Palmeiras trouxe Felipe Melo também, jogador que fez a carreira dele fora, mais do que aqui, nem por isso deixa de ser um jogador importante. Mas então, não há mais aquela coisa de impacto que você pega, abre aqui na TV, ou manchete de jornal, ou de site, porque nós não temos. É o contrário, são os nossos jovens promissores que vão embora. Neymar, que foi para o Barcelona, Firmino, que começou... E os antigos que estão com as portas, entre aspas, fechadas lá na Europa, voltam para cá. Sim. São bem recebidos e tudo mais. Então, é difícil.
É difícil, a gente fala, discute, mas nós não vamos chegar e falar assim, nossa, gente, que contratação extraordinária. Porque hoje aqui no Brasil, você fala, não teria jogador que seria uma coisa extraordinária. Não sei, não... Porque os jovens, com até certa exceção para o Neymar, ainda não criaram esse impacto. Quando você vê, por exemplo, sei lá, a gente tem vários exemplos aqui de jovens talentos que poderiam ter esse impacto numa transação qualquer, Sim. mas que não chegam a... Não chegam porque eles já são vendidos antes. rapidamente. Né? Exatamente. Mas mesmo quando o Ganso foi para o São Paulo, não foi por desgaste. Não que você fala, olha, o São Paulo contratou o Ganso, etc. Não, e até eles utilizam o dinheiro dessa venda de jovens jogadores para buscarem os mais velhos lá da Europa. Para poderem... Para poder amenizar um pouco. É imediatismo também, né? É. A questão do tipo, Então, resolver agora o negócio. mas também não adianta, a gente não tem, porque você pega o Gabriel Jesus, ele teve quantas temporadas no Palmeiras? Uma. Foi embora. O time principal, uma. Sim, que chamou a atenção. Duas temporadas, né? Mais 16, né? Ontem foi embora, pronto. Você fala, poxa, mas e aí? Ele poderia ter ficado no Palmeiras 17, 18. Hoje, se ficasse 3 temporadas, a gente já estaria achando, olha, que legal. A vida é veterano, né? Veterano. Uma. E já é foi embora. Né? O próprio Gabigol também. O Lucas Moura, que hoje está no Lucas, né? Que está no Tottenham. Também fiquei 1, 2 no São Paulo. Não, ficou acho que 1 ano. Foi 1 ano que ele ficou no São Paulo. Os dois, vai jogar. Não lembro exatamente. Mas também não foi nada, muito, muita coisa. Foi muito, foi embora. É uma pena, né? Mas, enfim, é a nossa realidade. Menos ainda, né? Que você tá lá jogando assim. Não, e a tendência é piorar. A tendência é que os times de fora busquem os jogadores mais jovens. Eles estão fazendo isso. A tendência é essa. Já fazem isso. Faço um convite aí para todos que agora daqui a pouco nós teremos a Copa São Paulo de Júniors. Você pode ver, assim, você vai perceber exatamente, porque aqui tem o tipo de... as pessoas que vão ao estádio que a gente está acostumado a ver os torcedores, e aí você tem uma parte, assim, que seria numerada, coberta, superior, com um camarote, assim, só de empresários, olheiros, com seus empresários, com representantes dos times, assim, bem ali, observando os jogadores, fazendo as anotações, para depois ir acompanhando e 1 ano ou 6 meses depois contratá-lo. É que hoje os caras começam até antes, né, Zé? Até antes. Não, gente... é muito fresco da Copinha, Paquetá e Viseu do Flamengo. Sim. Porque assim, o rendimento do Viseu era realmente algo impressionante na Copinha, do próprio Paquetá. Você olhava o Vinícius Júnior e falava, meu, esses caras já saíram. Então, cadê o Paquetá? Pois é, cadê o É isso. Então, por isso que a gente fica naquela assim, aí vai trazer, ser fulano, vai dar fulano. Você fala, pô, legal, que bom, boa contratação, mas não tem uma que falar, que maravilha! No auge, né? Por exemplo, o Romário, 94, melhor jogador do mundo, ganhou a Copa do Mundo, volta para o Brasil. Isso, não existe tem mais. Voltou pro Flamengo. E olha que aqui no Brasil a gente paga muito, mas muito bem. Muito, mas muito mais do que alguns... do lado, então, meu Deus. Mas muito mais do que em mercados europeus, por exemplo. Tem jogadores que ganham aqui, lá, por exemplo, você pega os times da Itália, os times medianos, ou até o time da Espanha. Tem jogador que joga aqui, que ganha mais do que estrelas que jogam nesses times. Os caras mais importantes desses times não ganham o que os caras ganham aqui. Você queria jogar agora, uma ideia, eu joguei no tempo errado, né? Mas assim, não, você tinha muito tempo errado. Não, mas não posso reclamar, Vamos pro intervalo, Fã de Esporte. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Futebol na Veia. Você chegava atrasado às vezes na bola? Manchester United. Muitas vezes. Chegou?